Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma história arrepiante do nosso Brasil profundo. Hoje vamos mergulhar no coração do sertão da Bahia, um lugar onde o sol castiga e as lendas ganham vida. Hoje vamos ouvir o caos do bode da Aroeira, então se acomode e se prepare que lá vem história. A história que vou contar aconteceu com Chico, um vaqueiro que já viu de tudo na Caatinga, mas nada o preparou para o que ele estava prestes a encontrar. Então, ajeite-se aí, apague a luz, se tiver coragem, e venha comigo desvendar o mistério do bode de Aroeira. Era mais um dia comum para Chico. O sol do sertão já queimava forte desde as primeiras horas da manhã. Ele campeava o gado, um trabalho que fazia desde menino, conhecendo cada palmo daquele chão seco e rachado. Mas de repente, algo chamou sua atenção. Perto de um pé de aroeira, uma árvore conhecida por sua madeira forte e resistente. Ele viu uma figura que não pertencia àquele cenário. Não era um bicho comum da Caatinga. Parecia um bode, mas havia algo muito estranho nele. O animal era grande, maior que qualquer bode que Chico já tinha visto. Sua pelagem era de um preto tão profundo que parecia absorver a luz do sol, e seus olhos, os olhos, brilhavam com uma cor de brasa. Um vermelho que parecia queimar por dentro. O mais bizarro eram os chifres. Em vez de curvos como os de um bode normal, eles eram retorcidos, quase como galhos secos da própria aroeira. O animal ficou ali, parado, encarando Chico por um longo tempo. E depois, simplesmente desapareceu na mata rala, como se nunca tivesse existido. Chico ficou paralisado. Que bicho era aquele? Um calafrio percorreu sua espinha. Algo raro, sob o calor implacável do sertão. Ele tentou encontrar rastros, pegadas, qualquer coisa, mas não havia nada. O chão estava limpo, como se o bicho tivesse flutuado. Intrigado e com um mau pressentimento, ele voltou para casa, a imagem daquele bode sinistro gravada em sua mente. O que ele não sabia é que aquele encontro era apenas o começo de um pesadelo que estava prestes a se desenrolar. Ao chegar em casa, Chico contou o que viu para sua esposa, Maria. Ela, uma mulher temente a Deus e conhecedora das histórias antigas do sertão, ficou pálida. Ela logo fez o sinal da cruz e disse que aquilo não era um bicho de Deus. O coração de Chico gelou de verdade, quando ele se lembrou de algo que seu avô, um velho vaqueiro sábio, costumava contar. Vixe, o negócio tá ficando sério, não tá? Me digam aí nos comentários o que vocês estão pensando disso tudo. Já garante o seu gostei e continua aqui com a gente para descobrir o destino do nosso Chico. O avô falava de um espírito da mata, um protetor antigo e temível da Caatinga, que tomava a forma de um bode preto, com chifres de aroeira e olhos de fogo. Segundo a lenda, esse ser aparecia para aqueles que desrespeitavam a natureza, ou quando um grande mal estava para acontecer. O avô de Chico dizia que encontrar o bode de aroeira era um aviso, um mau presságio. Chico nunca tinha dado muita bola para essas histórias, considerando-as contos para assustar crianças. Mas agora, depois de ver a criatura com seus próprios olhos, a dúvida e o medo começaram a tomar conta dele. Seria possível que as lendas de seu avô fossem reais? Aquele bode era mesmo um espírito? O medo de Chico se confirmou nos dias seguintes. Coisas estranhas começaram a acontecer. Algumas de suas cabras desapareceram sem deixar rastro. Depois, foi a vez de um bezerro novo, que apareceu morto perto do curral, com marcas estranhas no pescoço, diferentes de qualquer ataque de onça ou outro predador que ele conhecia. O gado estava inquieto, assustado. Durante a noite, uivos e sons guturais que não pareciam de nenhum animal conhecido ecoavam pela Caatinga, fazendo o sangue gelar. Chico sabia que precisava fazer alguma coisa. Ele não era homem de se acovardar. Aquele bicho, ou o que quer que fosse, estava ameaçando seu sustento, sua família. Ele não podia deixar aquilo continuar. Com a determinação de um homem do sertão, que aprende desde cedo a lutar pela sobrevivência, ele decidiu que iria enfrentar a criatura. Ele precisava proteger o que era seu. A noite caiu, trazendo consigo uma escuridão densa e um silêncio carregado de tensão. A hora do confronto estava chegando. Chico pegou sua velha espingarda, herança de seu pai, e se preparou. Ele se escondeu perto do pé de aroeira,
onde tinha visto a criatura pela primeira vez, usando a escuridão como sua aliada. O coração batia forte no peito, uma mistura de medo e coragem. As horas passavam lentamente. Cada estalo de um galho seco, cada pio de uma coruja, fazia seu corpo tensionar. A lua, uma fresta prateada no céu, mal iluminava a paisagem, criando sombras que dançavam e enganavam os olhos. De repente, o silêncio foi quebrado. Um farfalhar na mata, mais perto do que ele esperava. Chico segurou a respiração. A figura do bode preto surgiu das sombras, mais imponente e assustadora do que antes. Seus olhos vermelhos pareciam duas tochas acesas na escuridão, fixos na direção de Chico. O animal não se movia como um bicho normal. Ele parecia deslizar pelo terreno. Sem fazer barulho, um cheiro forte de enxofre e mato seco tomou conta do ar. Chico sentiu o suor frio escorrer por sua testa. Era agora ou nunca. Ele levantou a espingarda, mirou bem no meio daqueles olhos de fogo e, com as mãos trêmulas, puxou o gatilho. O tiro ecoou pela noite. Um som violento que rasgou o silêncio do sertão. Mas o que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica. A criatura não caiu, ela não sangrou. Pelo contrário, ela soltou um urro que não era de dor, mas de fúria. Um som que parecia vir das profundezas da terra. O bode virou-se para Chico e avançou. Seu galope não levantava poeira. Era como se ele corresse sobre o próprio vento. Chico, apavorado, não pensou duas vezes. Ele largou a arma e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, o coração parecendo que ia explodir. Ele não olhou para trás, mas podia sentir a presença da criatura em seu encalço, o som daquele urro medonho ecoando em seus ouvidos. Ele só parou quando chegou em casa, trancando a porta com força e se encolhendo em um canto, tremendo da cabeça aos pés. Naquela noite, ninguém na casa de Chico dormiu. Os sons do lado de fora eram de arranhões na porta, de urros de ódio e de uma presença maligna que rondava a casa até o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo a luz e a segurança do dia, os sons desapareceram. Chico, ainda tremendo, abriu a porta com cautela. Não havia nada, apenas o silêncio da caatinga, mas a porta de madeira maciça estava coberta de arranhões profundos, marcas que não poderiam ter sido feitas por nenhum animal conhecido. E no chão, em frente à porta, havia uma única pegada, uma pegada de um casco fendido, mas que parecia ter sido queimada na terra dura do sertão. Chico nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele nunca mais viu o bode de Aroeira, mas também nunca mais duvidou das histórias de seu avô. Ele vendeu parte do seu gado, mudou-se com a família para um lugar mais perto do vilarejo e, sempre que passava perto de um pé de aroeira, desviava o caminho, rezando baixo. A história se espalhou. Virou lenda na região. Alguns dizem que Chico teve sorte de escapar. Outros, que o espírito da caatinga apenas o avisou, testou sua coragem e o poupou. E assim, o mistério do bode de Aroeira continua vivo no sertão da Bahia. Uma história que nos lembra que existem coisas neste mundo que a nossa razão não consegue explicar, que a natureza tem seus próprios segredos e guardiões, e que o sertão, com sua beleza rude e impiedosa, é um lugar onde o real e o sobrenatural caminham lado a lado. Conte para mim aqui nos comentários, vou ficar feliz demais em ler a sua opinião. Se gostou do caos de hoje, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nossas próximas prosas por esse Brasil cheio de mistérios. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.